Continuando agora o nosso processo de realização de planos de corte, uma das coisas que eu gosto de fazer para não me perder é diminuir essas telas aqui, né, minimizar. Então aqui eu faço isso aqui para não me perder, certo? E aí eu começo uma por uma, né? Então eu tenho essa daqui. Aqui a gente tem o item no canto. Aqui do lado nós vamos ter a quantidade de peças que foi alocada dentro da chapa. Então esse azul mais claro aqui é a chapa. E aqui do lado a gente tem a quantidade de peças que são necessárias, que nós colocamos lá no começo, né? A quantidade lá exigida, né, para o projeto. Aqui no canto a gente tem a tarefa, né? Então o plano em si. E aqui o formato da chapa. Então essa chapa aqui, teoricamente, ela teria 3000 por 1500. Isso aqui a gente consegue manipular clicando com o botão direito e vindo aqui em parâmetros. Dentro de parâmetros aqui, uma coisa super importante, essa pesquisa de compensação de corte a gente retira e deixa desligada essa parte de arranjo de corte comum, não tem a necessidade. Aqui a gente tem o material que nós estipulamos lá no começo. O comprimento e a largura da chapa, a espessura da chapa, a folga entre as peças. Aqui na folga é importante salientar o seguinte: até por volta de 25, 32 de espessura, a gente coloca 10 de folga entre as peças. Acima de 32, já pode colocar 15 milímetros de distância entre uma peça e outra, para não ocorrer o caso de quando estiver cortando, a tocha não passar por cima da outra peça que já foi cortada e acabar matando a peça, certo? Distância entre a borda a gente deixa 5, a não ser os casos como o bojo, só a chapa direta e o pedaço retangular, o pedaço quadrado. Alguns casos em que você tem muita peça para pouca chapa, então para você conseguir encaixar a peça na chapa, você tem que usar a borda, você tem que ali comer esses 5 milímetros de distância da borda. Ou para os casos em que você já viu a chapa física, né? Você já viu a chapa física e você viu que a borda tá retinha, não tem problema nenhum, não tem nada assim visualmente ruim com a borda e que você acha que dá para usar a borda da chapa como sendo a borda da peça. Fora isso, a gente deixa 5 milímetros entre a borda e a chapa, entre a borda e a peça. E a folga entre as peças aqui, como é 19, a gente vai deixar 10. Certo? Aqui na parte de parâmetros de processo, a gente tem que ver se está como plasma. Aqui, se você for ver, ó, a gente está com a nossa máquina, né, que é a Oxpira. E aí aqui, a gente pode deixar como plasma. Na parte de tecnologia de corte, tem diferenças de acordo com a espessura e a amperagem que você vai utilizar. E o tipo de gás é sempre O2/Air, certo? Então aqui na parte de tecnologia de corte, o que acontece? Nós temos que 3 milímetros a gente usa 50 amperes. De 5 a 8 milímetros a gente usa 80 amperes. De 9 a 12 milímetros são 130 amperes. De 14 a 25 milímetros de espessura a gente usa 200 amperes. E acima de 32 a gente usa 260. Então é só você clicar aqui no canto que você vai ver essas amperagens, certo? A maioria dos casos ele vai puxar certinho aqui, mas é bom dar uma verificada. Aqui deu ok. Então aqui eu só modifico essa parte aqui depois que eu finalizo a inserção das peças. Então venho aqui, coloco uma peça, só clicar lá na peça e arrastar. Perceba que a peça está inclinada, então se você apertar F9 várias vezes, ela coloca ou na vertical ou na horizontal. Então ela normaliza a peça, digamos assim. E aqui em cima, se a gente clicar em colisão, você vai ver que a gente não consegue tirar a peça da chapa, certo? Isso é muito importante de estar sempre ativo. Então aqui no caso eu vou colocar a peça assim, e aí eu vou vir com a outra aqui, já que são duas. Coloquei as duas peças aqui, então aqui você percebe que tem a distância, né, da borda para a peça,
e aqui você percebe a distância de uma peça para outra. Então se eu clicar aqui, vê que a peça tá laranja e tem um contorno branco em volta dela. Isso significa aquela parte que a gente mexeu da distância de uma peça para outra, certo? Aqui é a entrada da tocha. Então seria a entrada e a saída da tocha. Perceba que tem nas duas peças. E nesse caso aqui, eu vou colocar a entrada nessa ponta aqui e nessa aqui. Agora eu venho em mover, seleciono as duas peças, mexo um pouquinho só para a saída ficar certinho aqui. Feito isso, agora eu vou mexer na dimensão da chapa. Então aqui de novo eu clico com o botão direito em cima da tarefa, parâmetros. Aqui eu vou reduzir o tamanho de comprimento. Então vou vir aqui, vou colocar por exemplo 400 e vou verificar se vai dar certo. E aqui eu vou colocar 600. Ok. Clico duas vezes aqui em cima de novo com o botão esquerdo mesmo. E aí você vê que reduziu. Então aqui já ficou bacana o tamanho. Dá para diminuir um pouco mais. Ah, mas para que eu vou fazer isso daqui? Quando você gerar o relatório, então você pode vir aqui em detalhar arranjo, imprimir, preliminar. Você vai verificar o relatório. Então desse jeito aqui é o relatório que a galera do CNC recebe quando eles pegam a OP para realizar o corte. Se essa imagem aqui a gente tivesse deixado do outro jeito, de acordo com o tamanho dessa peça aqui, fica muito pequeno para eles visualizarem a questão da entrada. Então aqui eles conseguem ver a entrada melhor. Eles conseguem ter uma noção do que é a peça. Então se a gente deixar a peça, quando a peça for muito pequena, a gente deixar um zoom, digamos com um zoom out, né, deixar como a chapa muito grande, a peça muito pequena, eles não têm essa noção de espaço, ou se tiver que cortar em sucata ou algo assim, que eles não vão conseguir fazer. Então aqui